Fala pessoal, como vocês estão? A gente está de volta hoje para falar da nossa quinta aula, né? Nosso quinto tema sobre empreendedorismo e gestão em saúde. Independente se você é médico, se você é estudante de medicina ou não, qualquer outro curso da área da saúde, odonto, físio, enfim. Eu espero que essa aula possa fazer sentido para você, não só essa, como todas as outras. Então é isso, o tema de hoje, deixa eu só colocar o slide para vocês. O tema que a gente trouxe para debate hoje, pessoal, o assunto da aula em si seria como testar se a sua ideia de serviço em saúde terá mercado, né? Ou seja, o intuito da aula aqui é te ajudar a validar uma ideia que você tem em mente, uma ideia de um serviço dentro ou fora da tua especialidade, que por N motivos você possa ter receio aí de colocar em prática, de testar para ver se vende ou não, se entra grana ali ou não com aquele negócio. Isso é muito comum e acontece principalmente se essa ideia de negócio sua for algo inovador, se for uma ideia de negócio inovadora, algo que ainda não tem um serviço semelhante na sua cidade ou próximo da tua cidade, que você deseja aí estar montando o teu serviço em saúde. Então, para começar a nossa discussão, né, a gente vai abordar partindo desde o ponto em que você já possui toda a estrutura necessária para poder executar a sua ideia, para iniciar esse seu negócio, até a execução dela propriamente dita. E claro, o retorno financeiro que você vai conseguir aí dessa atividade. Essa ideia é o intuito que a gente trouxe hoje. A partir do momento que alguém coloca a mão no bolso, né, para poder pagar por aquilo que você tem, por aquele serviço que você presta, por aquele produto que você está tentando vender, está validando, a gente costuma falar que o teu produto, a sua ideia, a sua solução foi validada. E quando eu digo colocar a mão no bolso, pessoal, eu me refiro literalmente a pessoa gastar dinheiro com você, gastar dinheiro com a tua solução que você propõe. Porque as pessoas muitas vezes vão te elogiar, muitas vezes elas vão falar que vão comprar o teu serviço, que de fato a tua ideia tem futuro, enfim. Mas nada disso é parâmetro e não deve servir de parâmetro para você dizer se essa sua ideia, se esse seu serviço traz frutos ou não. Falar é uma coisa, né? E colocar a mão no bolso é outra coisa totalmente distinta, totalmente diferente. Quando a gente está falando de negócio, né? Quando a gente trata de negócio. Só que antes, eu quero falar um pouco para vocês sobre alguns pontos que são indispensáveis para a gente poder colocar a mão na massa de fato. O passo inicial aqui para a gente é para saber se para que essa sua ideia venha sair do papel e ver se ela realmente ela vai ser validada ou não, é a motivação. E por mais que muitos digam, né, que só motivação não leva a lugar nenhum, nessa etapa, nesse estágio especificamente, eu tenho a dizer que ela será sim importante. No começo, todo negócio ali ele vai ter que ter motivação. Não existe essa de alguém sair abrindo o PJ, no CNPJ, se a pessoa não está motivada com a ideia. Então, nesse estágio, a motivação ela é importante e relativamente fácil, né, de estar presente. Afinal, é algo que você quer, é algo que você acredita. Então, sem ela, você não vai sair do lugar, porque não será capaz de digamos, sair da zona de conforto porque aquilo não te motiva. Então, foi assim quando a gente criou a Atrio, né? Assim que quando o André criou as empresas dele, foi assim com qualquer empreendedor que tenha aberto um PJ alguma vez na vida. No princípio, existe e sempre existirá a questão da motivação. Mas a gente tem que ficar atento. Inclusive, se um dos orientadores da nossa empresa júnior na época, da Atrio, ele costumava dizer: cuidado para quando a lua de mel terminar, vocês não abandonarem o barco, né? E é aqui que eu trago uma coisa que eu queria deixar claro para vocês. Enquanto na abertura, né, a motivação ela é fundamental e relativamente simples de se fazer presente, isso é totalmente diferente das etapas de quando o negócio está rodando. Aí sim, aí já é outra conversa. Porque eu tenho que te dizer, eu tenho que te alertar que obviamente a motivação ela é super bem-vinda, né, em qualquer estágio. Mas de forma alguma ela deverá determinar aí se você, se a sua equipe, se os seus sócios farão ou não o que é preciso ser feito. Então isso tem que estar claro, beleza? Indo para o nosso segundo destaque, né, desde o momento em que você resolve abrir algum negócio, você tem que estar ciente da importância da constância para que o seu negócio não retome a estaca zero. A gente costuma dizer que o seu porquê ele tem que ser maior do que a sua desculpa. Porque é tão importante que você tenha vontade, que você tenha desejo realmente de fazer determinada coisa,
de começar determinado serviço, de empreender, isso é fundamental. Só que tem que ser algo que vem de dentro, algo que seja genuíno. Você sabe o que quer e o que deve fazer para que isso aconteça, né? Você tem que... pode até não saber, na verdade, o que especificamente você deve fazer. Nem qual o melhor momento, o melhor modelo de negócio que você deve adotar. Mas a vontade tem que ser perceptível e tem que estar clara para você e para o seu time. Foi o que eu respondi para 3 pessoas essa semana que perguntaram lá na caixinha do Instagram sobre a primeira coisa, o primeiro passo, o que ele deve fazer primeiro para poder abrir uma empresa júnior. E sem sombra de dúvidas, pessoal, o ponto mais importante, sem sombra alguma de dúvidas, é reunir um time de pessoas com objetivos em comum, que sabem, que possuem um porquê em comum, um objetivo em comum, que seja grande o suficiente para elas não desistirem quando as coisas não caminharem conforme esperado, quando imprevistos surgirem. E mais uma vez eu lembro que o imprevisto ele é previsto. Vão surgir, isso é inegável que vão surgir tempos ruins e tudo mais. Tem que estar preparado para isso. Um outro ponto é a vontade, né? São os seus porquês que vão te manter no jogo. A vontade, ela possui a capacidade, digamos que de manter a sua disciplina, de manter o seu foco em alcançar aquele objetivo final. E isso não é somente nos negócios, né, pessoal? Mas sim deve ser algo aí que deve estar presente na vida de vocês que querem alcançar grandes coisas. E se você está aqui, eu acredito que esse seja o teu caso. Então, depois que você e a sua equipe, os seus sócios, estiverem inspirados, estiverem motivados, estiverem com força de vontade realmente para realizar algo, vocês estarão prontos para começar a testar, a validar um negócio que vocês possam vir a ter em mente. Então é importante a gente comentar também que quando você tiver uma ideia, né, não fique preso a ela por muito tempo. Embora você não saiba por onde começar, comece. No mundo dos negócios, o pessoal sempre diz que a fase da ideação, né, é o maior gargalo enfrentado por todo empreendedor de primeira viagem. E isso tem até nome, né, dentro do empreendedorismo, que é o que o pessoal chama de vale das ideias. Para vocês terem aí uma percepção do quão frequente, do quão comum é a maioria das pessoas acabarem deixando com que a sua ideia caia no esquecimento, porque não foram executadas, né? Falharam meramente por falta de execução. E a execução é o que vale, né? As ideias elas representam aí somente 5% do todo, desse processo inteiro do negócio. A sua ideia precisa sair do mundo da imaginação para poder passar para o papel, que foi o assunto da nossa aula 3, quando a gente falou ali sobre Business Model Canvas, e ir do papel para a execução quanto antes, no menor espaço de tempo possível, sem ser irresponsável, obviamente. Então, sempre que eu falo disso, eu lembro dessa frase que o Tales Gomes conta no livro dele, que ideia vale 10 centavos a bacia, né? E é claro, né, que a gente não tem que menosprezar as ideias, a gente já teve essa conversa. Como eu já falei para vocês, que tudo surge da ideia, né? O ponto aqui a ideia é a parte relativamente fácil da história, relativamente fácil da coisa. Vai ser o difícil mesmo, né? Ele está presente na execução e fazer acontecer, enfim, fazer dar certo. Eu acho que é aí onde reside o valor do mercado. E você precisa ter resultados com aquilo. Você precisa ter resultados com as suas ideias. Tome muito cuidado com a síndrome da toalha molhada, do pano molhado, depende de cada um, que é quanto mais você torce, sempre ali vai tentar torcer mais um pouco, sempre vai ter uma gota a mais para sair. Por isso, não ficar ali esperando que a sua ideia fique perfeita para poder começar. Tem uma frase que eu escutei uma vez do Rony, da Reserva, só que já me disseram que a frase na verdade não é dele, sim de uma diretora de operações do Facebook. Mas enfim, basicamente feito é melhor do que perfeito, essa é a frase. E eu acho que essa frase resume muito bem o que eu estou querendo falar aqui com vocês. Uma outra coisa que eu acho legal de destacar hoje é sobre a paranoia do que todo empreendedor vive, né? Todo empreendedor que está no início. É o que o pessoal chama de paranoia do ladrão de ideias. Essa é certa, né? Eu já tive, os outros fundadores da Atrio também já tiveram. Inclusive eu lembro de alguns projetos da Atrio que a gente precisava de ajuda, só que a gente tinha receio em pedir ajuda por medo que roubassem a ideia, que roubassem o projeto que a gente estava traçando. E muitos orientadores nossos já confessaram também em algumas reuniões que a gente tinha, que também passaram por esse processo. Enfim,
Eu tô aqui alertando vocês de que é algo natural de acontecer e que quando acontecer, vocês saibam como proceder diante disso, né, dentro disso. Dificilmente, né, pessoal, a ideia sua ela vai ser totalmente disruptiva. Acho que muito provavelmente várias pessoas já pensaram em algo semelhante ao que você tem em mente. Só que eles não executaram e a gente falou que o valor de mercado está na execução. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, e por que eu sou a favor de que você, em 90% das vezes, compartilhe a sua ideia e peça a opinião sincera das pessoas que você tem referência. Porque o cara que realmente tem condição de executar aquela ideia, ele vai estar ocupado com as coisas dele. Essa pessoa que mereceu a sua confiança, essa pessoa que você tem como referência, provavelmente já possui grandes negócios ou alguma fonte de geração de dinheiro que ele precisa tocar, ele precisa estar por trás daquele negócio. Então você tem sim que compartilhar com pessoas que você julga serem relevantes a opinião delas ali para o teu negócio e buscar colocar para rodar ali um teste em cima disso quanto antes, tentar validar tudo isso quanto antes. É o que a gente vai falar daqui a pouco com vocês na aula de hoje. Eu lembro que os melhores feedbacks que eu já tive desde a época da Atrium até hoje, em qualquer ideia que eu tinha, vieram de apresentações que eu fiz para pessoas que eu tinha como referência. Então, na pior da hipótese possível, você vai receber uma crítica, o que vai te fazer refletir um pouco mais sobre essa sua hipótese que você tem aí, sobre um serviço, uma ideia, enfim, uma prestação que você tem. Para deixar um pouco mais claro isso que a gente está falando, veja, eu trouxe aqui para vocês, dá uma olhada nessa relação entre ideia e execução que o Derek Sivers propõe, né? Vocês podem ver aí que uma ideia péssima, de acordo com o Derek, costuma ter como multiplicador -1. E quando você insiste nela, você vai ter prejuízo. Por outro lado, se a gente tem aí, se você tiver, no caso, uma ideia excepcional, uma ideia revolucionária, e aqui eu estou falando, pessoal, de outlier mesmo, cara fora da curva, ideias fora da curva, Apple, Facebook, Instagram, enfim. Mas se mesmo assim, se você for o segundo Bill Gates da vida e você não executar, essa ideia não vale nada além de $20. Então, se o Mark Zuckerberg, por exemplo, tivesse a ideia do Facebook, mas não tivesse executado, esse aí que seria o patrimônio dele hoje. É claro que aqui o que menos importa são os valores, né, pessoal? E os exemplos que eu estou te dando, mas sim o conceito por trás desse slide do Derek Sivers. Agora, um outro cenário, né, que se apresenta para a gente é que se você tem uma boa ideia e executa ela de forma brilhante, então note que a ideia é boa, mas a execução é melhor ainda, você tem um negócio de $100 milhões, de acordo com o esquema proposto pelo Derek. Conseguiu sentir melhor o peso que a execução tem dentro de um processo? Essa constatação que eu queria que vocês tivessem. Então, ok, eu não devo perder muito tempo aí no campo das ideias, só que quanto tempo que seria o ideal, Bruno? Ou então, quanto tempo seria adequado de se, não diria perder, mas talvez investir pensando sobre a minha ideia, sobre a minha solução? Esse pode ser um questionamento, pessoal, que você tenha se feito e muitos se fazem. Existem autores que falam disso, que falam que uma ideia que de fato tem valor, né, ela deve levar no máximo 90 minutos e que devem ser feitas ali numa espécie de brainstorm desestruturado. O que seria isso? Basicamente é você entrar, pegar ali um quadro, uma folha de papel, enfim, e entrar para um ambiente, para um quarto, para o seu quarto, um lugar que você consiga não ser interrompido durante esse tempo e coloca tudo o que vier em sua mente sobre o negócio em questão. Coloca tudo ali, não é a hora de organizar o pensamento, mas sim de fazer uma tempestade de ideias, literalmente. Colocar numa folha de papel tudo que passa na sua cabeça, na cabeça dos seus sócios, depois a gente vem conectando tudo isso. Nos últimos 30 minutos, né, desse período, desse intervalo de 90, você deve pegar as melhores ideias que saíram daquele período, e estruturar em uma ideia base, né? Só que por que 90 minutos? Né? Eu também pensava nisso. O que esses autores alegam é que a questão do tempo, da urgência, né? O tempo gera a sensação de urgência. E quando você tem urgência, na maioria das vezes a urgência leva ao resultado, principalmente quando feito em equipe. Então,
você pode também agora se perguntar como saber se essa sua ideia, né, que você tem de fato é factível. E aí lembra que na terceira aula, quando a gente falou sobre o Business Model Canvas, foi na terceira aula mesmo, a sua ideia tinha que preencher todos aqueles pontos do modelo. E aí você possui uma ideia executável. O Canvas ele te dá um norte para a execução da sua ideia. Você tem que focar em qual será o diferencial, em como você entregará isso ao seu cliente, ao seu paciente, de forma especial e que justifique ele adquirir o seu serviço, adquirir o serviço da sua clínica e não de outra pessoa, e não da clínica de outro profissional. Então, ao trazer essas ideias base para o Business Model Canvas, a gente prossegue e você vai ter tudo pronto para poder entrar na parte principal da nossa aula de hoje, que é colocar a sua ideia para rodar realmente. Então, antes da gente seguir, pausa aí a aula, não sei se você está vendo agora ao vivo ou não, mas vai na aula 3 se você ainda não assistiu, ou então se você assistiu e fez anotações, ou se fez seu Business Model Canvas, agora é a hora que você pega isso, traz para cá e se não foi no papel, foi no Canvanizer, pega lá também, abre ele, enfim. Depois se você fizer isso, a gente mandou no Telegram, pega lá o post-it, material e volta para a aula. A gente vai preencher junto aqui. Vou dar um tempo para vocês pegar o material. Pega isso tudo, vai para um ambiente que você possa não ser interrompido, pessoal, junto com o teu modelo, junto com o teu Canvanizer, e aí a gente vai fazer um processo semelhante ao que a gente fez com aquela clínica hipotética de ortopedia, tá? Depois volta aqui e dá o play. Beleza? Espero que vocês tenham ido lá, pego todo o material. Vou trazer um conceito do Thiago Matos na aula de hoje, ele traz isso no livro Vai Lá e Faz, que vai te ajudar a tirar do papel e colocar em prática a ideia que você deseja, né? Basicamente, como que ele propõe isso, né? O que seria o MVP? Se você pegou tudo, se você já está com tudo que você quer em mente, a gente consegue, primeiro você já tem um norte para que a gente possa seguir aqui junto. Quando a gente fala em testar, pessoal, o mercado, quando a gente fala em validar uma ideia, em validar um serviço em saúde, algo que você possa ter em mente, a gente vai estar falando de uma espécie de um protótipo, ou seja, de uma representação mínima do que seria esse negócio, de forma que entregue o core, a peça central, a solução vital da sua ideia. É isso que a gente chama de MVP. O MVP nada mais é que o produto mínimo viável, né, o Minimum Viable Product, que basicamente traduz um protótipo da tua ideia central e entregue o core do seu serviço. Antes de tudo, entenda uma coisa. Durante a fase de protótipo, a gente vai prestar o serviço, né, esse serviço em saúde que você quer emplacar, de forma bem básica, pessoal. A gente vai entregar isso bem básico para o mercado. O intuito aqui não é você ganhar muito dinheiro, mas sim coletar feedbacks, testar o seu público. E eu vou te dar um exemplo de um caso muito próximo a mim, né? Um caso de um dos médicos orientadores da empresa Júnior, que ele teve uma ideia ele percebeu que profissionais de psicologia da cidade, com os profissionais que ele trabalhava ali na clínica dele também, muitas vezes desconheciam a fundo ali a psicofarmacologia dos medicamentos que os pacientes utilizavam, né? Muitas vezes medicamentos prescritos por ele mesmo, né? E aí esses profissionais, esses psicólogos pegavam esses pacientes depois e não entendiam muito bem, não conseguiam correlacionar a clínica com esses medicamentos. Mas enfim, ele teve essa percepção. E isso interferia ali na prática desses profissionais que atuavam junto com ele. E aí o que ele fez? Ele resolveu lançar um curso de psicofarmacologia voltado para esse público. Só que antes de investir em uma plataforma, de investir em gravações, de despender tempo na execução disso tudo, ele desenvolveu um protótipo para testar a ideia dele. Ele deu o curso para alguns profissionais na própria clínica dele, presencialmente, e com isso ele coletou feedbacks das pessoas que usaram o produto, né? E aí melhorou o que estava ruim. Ele pegou tudo que falaram que era ruim e melhorou, e ele aperfeiçoou tudo aquilo que foi elogiado, tudo aquilo que estava bom. Um outro caso que eu conheço é de uma técnica de enfermagem com especialização em amamentação.
ela fez algo semelhante com mães que estavam nesse período e posteriormente ela elaborou um curso presencial e um outro também online, em que ela ensina essas mães a amamentarem da melhor forma possível, tanto para a mãe quanto para o bebê. E com isso ela foi, o mesmo vai se aplicar, com isso ela foi aplicando tudo isso que eu falei do psiquiatra, ela foi validando o que estava bom e melhorando o que estava ruim. Todo esse conceito ele vai se aplicar se você deseja incluir determinado segmento dentro da sua clínica. Oferecer um serviço novo em dermatologia, por exemplo, oferecer um procedimento estético com melhores resultados. Antes de investir nisso, né, antes de gastar com isso, oferecer a seus pacientes mais fiéis, por exemplo, pode ser uma boa, a pacientes mais antigos, chamar esses pacientes para testar esse novo serviço, para receber críticas e elogios ali, e após aperfeiçoar esse serviço aí sim, com algo validado, com algo que as pessoas enxerguem valor e pagam por isso, você investe em melhoria daquele serviço, na aquisição de um novo espaço dentro da tua clínica, em divulgação também dessa nova proposta e por aí vai. Até o ponto, né, em que você consegue vender para o mercado a um valor justo que você acha. A única coisa que te garante, igual eu falei, que a sua ideia vai trazer resultado, é quando você consegue validar a sua hipótese através do MVP. Não esperar, né, ter um produto pronto e perfeito, como a gente falou mais cedo. E encontrar produtos mínimos, e a partir do momento que você encontra esses produtos mínimos e consegue ir fazendo pequenas entregas, pequenas análises dos resultados que os seus pacientes vão te informando, você consegue construir o melhor produto possível. Mas como que eu faço, né, esse MVP então? Basicamente essa é a ideia por trás do Thiago Matos, do livro dele, em que ele traz o ciclo 333. O que seria, né? A abordagem que ele traz para evitar a procrastinação quando a gente roda um MVP. E porque você passa a ter prazo, né, pessoal, para cada etapa de rodagem. Mais uma vez o prazo gerando a urgência. Então o ciclo 333, então, são 4 ciclos de 3, né? Consiste em 3 MVPs em 3 semanas, coletando 3 feedbacks por MVP. O último 3, por isso que eu me confundi, são 3, ele fala para você queimar 3 favores, né, ao longo desse processo. Eu vou explicar melhor o que seriam esses 3 favores. Pode ter ficado um pouco confuso, só que pode ficar tranquilo que eu vou explicar. O protótipo da sua ideia, ele vai sofrer alterações ao longo do tempo. Isso não só é esperado, tá? Mas ele é essencial que aconteça. Por isso a gente deve rodar 3 MVPs, sendo cada um desses MVPs feitos em uma semana. E após rodar o primeiro MVP, provavelmente ele pode estar muito ruim, tá? Muito provavelmente ele vai estar muito ruim. Assim que você vai ter a sua ideia, você vai ter a noção do que você precisa fazer logo de cara. O segundo, né? O segundo MVP já será a intenção é que ele seja bem melhor do que o primeiro e que você possa ter um feedback do que ainda demanda algumas melhorias. Porque ao rodar o seu terceiro MVP, e que provavelmente já estará muito bom, né? Bem melhor do que os anteriores, você possa somente ali fazendo ajustes finos, que a gente fala, pequenas alterações no serviço, pequenas alterações no produto que você deseja vender, que deseja colocar no mercado. E aí eu volto a dizer que o MVP ele está validado nesse momento em que as pessoas compram o seu produto e não somente apoiam a tua ideia. Lembrar sempre que o que conta aqui é tirar dinheiro do bolso e pagar pelo que você está vendendo. Quando você emite a nota fiscal daquele seu produto, quando você emite a nota fiscal daquele seu serviço. E com relação aos 3 favores, né, que eu citei, que o Thiago fala, a função deles é alavancar suas chances de sucesso. Sempre lembrando que você terá uma dívida, né, com essa pessoa que te fez um favor. E claro, a ideia aqui não é pedir algo que vai prejudicar essa pessoa. No exemplo daquele professor que eu dei, talvez fosse interessante que ele pedisse a um colega de trabalho para poder divulgar o curso entre os colegas psiquiatras e os psicólogos. Se for no caso de implementar um novo serviço na tua clínica, você poderia pedir para que o teu colega, mesmo que de outra especialidade, divulgue o seu serviço a alguém que ele conheça, que precisa ali do teu serviço. Enfim, são favores. A questão dos favores é que quando você pede um favor a alguém, inconscientemente você se sente em dívida e corre atrás ali de fazer valer a pena o esforço. Eu acho que é assim quando você pede um favor para um professor para orientar você em um trabalho seu, em um congresso,
E é assim também quando você pede o seu pai para te matricular em um cursinho, seja lá um determinado para residência médica, enfim, cria um senso de que essa pessoa te fez um favor e que você tem que fazer por onde para honrar isso e para entregar resultado diante disso. E não só isso, mas também estar aberta sempre que ela precisar de você, você faça o mesmo. Então, uma coisa importante que eu quero dizer aqui, que o Thiago também frisa no livro dele, é que o seu foco ele deve estar a todo momento no aprendizado, pessoal, nessa fase de MVP. Se o seu MVP ele deu errado, ele deu certo. Ele foi feito para isso. Essa é a função dele. É assim que o seu serviço se valida, é assim que o seu serviço ganha corpo, o seu serviço melhora e passa a ter ali o valor de mercado, que é a execução somente que te dá. Então, depois que a gente fecha esse terceiro ciclo do MVP, aí você poderá dizer que você possui o que de fato chama de projeto. Projeto é aquilo que te traz retorno financeiro. Só que você não pode se esquecer em momento algum que você ainda está no prejuízo. Você gastou dinheiro para poder rodar ali os MVPs. Por menor que tenha sido, o teu gasto teve. Então, somente quando a entrada de fluxo, né, de dinheiro de caixa estiver sendo maior do que o de dinheiro que foi gasto, que foi investido para tocar o projeto, é que a gente poderá dizer que a gente tem um negócio. Ou seja, quando a conta do saldo fecha no verde, fecha no positivo, de maneira constante, não só em alguns momentos, nesse momento, enquanto o seu business é dependente para poder rodar ali, para seguir adiante, você vai ter um negócio. Perfeito? E aqui a gente fala sobre empresa. Então, para que você transforme o seu negócio, né, em uma empresa, sem que ele rode necessariamente com você estando presente, você precisa você precisa fazer com que esse seu negócio em si ganhe escala, né, ganhe escalabilidade. Para facilitar o seu entendimento, né, é só lembrar que empresa é igual a escala, como a gente deixou aí. E o que seria escala? Né? Escala nada mais é que o assunto que o aumento da sua receita sem que haja aumento dos custos envolvidos nesse processo. A partir do momento em que isso acontece, você pode dizer que possui uma empresa. E o que seria basicamente o conceito por trás disso? Eu acho que uma das melhores pessoas que explica é o T. Harv Eker. Ele tem um livro, Segredos da Mente Milionária, não sei se muitos já leram, que ele diz que uma empresa ela é um sistema. E um sistema é um processo repetitivo, ou seja, padronizado. Além disso, ele é replicável, então ele pode expandir para diferentes locais com a mesma qualidade. E por fim, ele é escalável, que produz lucro, né? Então, o que a gente pode tirar de conclusão dessa fala? Se você tiver que se ausentar da sua empresa, se você tiver que se ausentar da sua clínica, se ausentar da sua franquia em saúde, ela vai conseguir andar sozinha, pessoal. Aí, nesse momento, é o momento em que a gente diz que você tem uma empresa, que fulano tem uma empresa. Então, dentro dessa ideia que eu queria trazer uma reflexão para vocês. Um consultório médico, ele seria o quê? Ele seria um negócio? Ele seria uma empresa? Pausa aí o vídeo, pensa um pouco antes de seguir aqui com a aula. Pensou? Então, vamos à conclusão, né? Quando a gente abre um consultório, a gente tem um negócio e não uma empresa. Por que isso, né? Eu sempre digo que a melhor chance de um médico enriquecer, dele ter sucesso financeiro, digamos que talvez não seja mais rápido, mas mais eficaz a longo prazo. A única forma seria através da escala, e ele só ganha escala quando ele deixa de vender hora e passa a vender valor. Um grande exemplo disso é quando ele abre uma clínica. Ao abrir uma clínica, o que está à venda ali não vai ser simplesmente a consulta, só que diversos outros procedimentos, atendimento de outros profissionais que te repassam uma porcentagem por estar atendendo ali, enfim, uma infinidade, uma gama de possibilidades dentro desse ambiente. E aqui só fazer um parênteses, tá? Quando eu falo de clínica, eu estou me referindo a um esforço onde você, um espaço onde você se esforça para exercer a sua profissão em associação com aparelhos, procedimentos,
serviços, entre outras coisas que agreguem valor ao seu serviço, ao seu paciente e que aumentem o seu ticket médio, digamos assim. Ou seja, aumentem o valor da experiência, o valor percebido que fará com que o seu paciente esteja disposto a pagar para se consultar na tua clínica. E por que eu estou falando isso? Na cabeça de muitos médicos, quando a gente fala em clínica, ele imagina que seria simplesmente pegar um espaço e juntar 10, 15, 20 profissionais de uma especialidade para dividir custos de PJ. E todos ali passam a atender seus pacientes. Aqui nada mudou, pessoal. Aqui nada se altera naquele cenário de consultório. A única diferença aqui é que você está dividindo despesa de um CNPJ. Mas, em momento algum, você está agregando mais valor ao seu paciente. Não tem essa ideia de clínica dessa forma, mas sim sempre pensando em alguma proposta de valor por trás, alguma proposta de valor diferente daquela do consultório, para que você possa ter escala, né? Ou seja, construir uma empresa em um determinado momento que você vai precisar estar captando essas pessoas, treinando essas pessoas para que elas possam ali estar tocando teu negócio na tua ausência e realmente você ter uma empresa e não um negócio, como a gente estava falando. Dentro dessa perspectiva, né, a grande vantagem que eu vejo em começar com um negócio, como uma clínica, com uma série ali de produtos que agreguem ao paciente, posteriormente você enquadre isso num modelo, num esquema de franquias, né, que a gente falou isso na aula 2, eu acho que isso é muito interessante. Essa é a grande vantagem de franquia. Você consegue pegar tudo isso e encaixar em um modelo que funciona sem você e que, ao expandir, muitas vezes você não perde o que fez dar certo, digamos assim, a essência daquele negócio. Para a gente poder fechar essa nossa quinta aula, lembre que nem todo MVP ele necessariamente vai precisar queimar dinheiro. Você pode lançar a mão aí da troca de favor, como a gente falou, da troca de serviços também. Eu acho que empreender é um pouco disso. É colocar em prática uma ideia com as ferramentas que você possui em mãos ou se organizar de forma a possuir aquilo que você venha a necessitar para poder estar executando o que você tem em mente da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Acho que você lembra quando eu falei do Henry Ford, né, que ele nunca foi o melhor em nada, mas ele sempre soube trazer pessoas que fizessem aquilo em que ele não era bom ou naquilo em que ele não tinha tempo de fazer. Então lembre sempre disso, porque em diversos momentos você vai se deparar com esse cenário de depender de terceiros e eu acho que saber lidar com isso, saber conversar e lidar com pessoas vai ser fundamental. Com isso a gente vai chegando ao fim de mais uma aula em que a gente viu o passo a passo de como executar uma ideia de negócio que você possa ter em mente. Talvez muitos de vocês ainda estejam ali no começo dessa jornada, né? Ainda na fase de ideias e não tem problema nenhum quanto a isso, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. O que tem que ficar claro para vocês, pessoal, é você saber que está no caminho certo, para então você poder implementar o seu MVP. Para isso, sempre se pergunte 3 coisas. Qual é o mínimo que eu preciso fazer para a minha solução dentro da minha especialidade, dentro do meu serviço em saúde acontecer, né? Segunda pergunta, quais são as funcionalidades da minha solução que eu preciso e que eu consigo, né, testar o quanto antes, o mais rápido possível. E a terceira pergunta, como eu posso sair agora no mercado aí da minha área, da minha especialidade médica e vender esse produto, vender essa solução, vender esse meu serviço. As respostas, né, para essas perguntas, elas não são fáceis, só que responder a elas, né, vão te ajudar a testar a sua solução, economizando tempo e economizando muito dinheiro. Eu acho que trazer esses conceitos para vocês de forma que eu conseguisse passar o conhecimento básico necessário para quem deseja empreender em algum momento, durante ou após a faculdade, sem ter que usar muito termo técnico, sem ter que falar de design thinking, de lean inception, design sprint, criação de backlog, de MVP, enfim, o que acabaria deixando a nossa aula aqui muito chata, muito complexa demais e de forma desnecessária, foi um pouco desafiador, porque enquanto a gente tem uma enxurrada de exemplos de MVPs, de tecnologia, de MVP de software, no que diz respeito ao campo da saúde, eles são um pouco mais escassos, né, e difíceis de encaixar
nas categorias tradicionais que a gente tem de MVP. Mas quando você entrega a resposta certa para essas 3 perguntas que eu falei aí em cima, você consegue executar todas essas etapas que a gente comentou hoje na aula de forma tranquila, de forma simples. E isso acaba por aumentar substancialmente as suas chances de sucesso ao empreender, comparado a quem não traz consigo essa bagagem, né? A quem não tem esse conhecimento de onde partir, por onde ir e como guiar esse processo de testagem de um serviço, de um produto ou de uma ideia que solucione algo, né, dentro da sua especialidade. Sem sombra de dúvidas, isso é fundamental, pessoal. Acho que isso vai... eu costumo dizer, o pessoal pergunta de MBA, disso, aquilo. Cara, na graduação, se você souber o básico, de onde partir, de como formular uma ideia, cara, quando você entrar no mercado, você vai ver o quão diferencial isso foi para empreender. Você vai comparar os teus resultados com os resultados daquelas pessoas que estão dando cabeçada e que estão forçando a barra. A minha recomendação, né, sobre essa aula de hoje é que, caso você tenha alguma ideia específica em mente, que você retome essa aula e busque identificar em que fase você se encontra, porque quando você identifica a fase em que você está, você consegue saber qual o próximo passo a ser dado, né, dentro de tudo que a gente falou aqui hoje. Fazer esse curso de forma voltada ao acadêmico, de forma que você entenda o básico para não sofrer tanto após o término da faculdade, como eu estava falando, quanto para aquele que quer empreender de alguma maneira, seja agora ou depois, né? Igual eu falei, é desafiador, tanto para mim em passar isso aqui para vocês, quanto para todos os envolvidos com toda a estrutura, né? O Gustavo montando as aulas, o André enviando aí os materiais, enfim. Por isso, se você gostou dessa aula, se esse projeto tem feito sentido para você, eu te peço que deixe um feedback para a gente, seja nos comentários, compartilhando com um colega, grupo da tua sala, enfim, algum amigo seu. E qualquer dúvida, sempre fique super à vontade para nos procurar aqui ou no nosso Instagram. Então, de verdade, eu desejo todo sucesso ao executar as suas ideias, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.